Base falando. Informe sua posição. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho minhas mãos. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Olá, uma boa noite a todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quinta-feira, dia 16 de junho de 2022, o 167º dia da contagem regressiva. Faltam 198 dias para a saída do cara da Casa de Vidro, do Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike e se ainda não fez sua inscrição no canal, faça agora. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater a hipocrisia, a mentira desse desgoverno que ainda está conseguindo segurar a cerca de 30% das intenções de votos, sendo que a cerca de 15% são evangélicos e são, na maioria, fanáticos e extremistas. O assunto que estarei trazendo hoje é Bolsonaro, Jesus Cristo, não comprou pistola porque não tinha na época em que viveu. Bolsonaro fez apologia ao uso de armas e citou um trecho bíblico para justificar a posição dele. A arma que Jesus recomendou foi a espada do Espírito. Na primeira foto está Bolsonaro, na segunda está a foto de Jesus Cristo. Na terceira está
a espada do Espírito, a palavra de Deus, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Meu comentário. Quanto mais armas, mais proteção. Você acha que vai atacar os Estados Unidos? Alguém vai atacar a Rússia? Vai atacar a China? Tem bomba atômica. Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas. É lá liberado a arma. Liberado. E aqui também não vai ser diferente. Isso não Presidente, vai isso deixar é passar. recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou que eu não tenha espada, vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Tem base bíblica. O que o senhor fala. Tem base bíblica. Jesus recomendou que eu não tenha espada, venda vestimenta e compra. Os discípulos falaram, aqui tem 2 espadas, basta. Entende? Então, eles têm a sua política. Por exemplo, quando ele apadrinhou as ditaduras da África, eu estava falando, o Congo, meu país, é a segunda maior floresta depois da Amazônia. Sem o Congo, ninguém teria celular. É um país riquíssimo, mas a população é o último e penúltimo ideia da mundo. Pessoal, qual o país do mundo mais rico em petróleo, alguém sabe? Venezuela. O povo dos mais pobres do mundo está na Venezuela. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário, que é sobre o assunto Bolsonaro. Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha na época em que viveu. Gente, estou fazendo esse vídeo não somente para refutar a fala de Jair Bolsonaro, até porque a gente sabe que Jair Bolsonaro sempre defendeu uma ideologia com tendências nazifascistas, beligerante, autoritarista e armamentista. E os pastores evangélicos já sabiam disso e, mesmo assim, o apoiaram na campanha de 2018 e continua até hoje apoiando, e de forma incondicional, e ainda usa uma retórica hipócrita do pseudo-conservadorismo, que fazem parte das pautas do nazifascismo para enganar os cristãos. A gente sabe que Jair Bolsonaro não tem hábito de ler a Bíblia. Aliás, ele não é dado a nenhuma leitura. O que ele fala da Bíblia é passado para ele pelos pastores evangélicos, que são seus assessores para assuntos religiosos. Quero trazer algumas informações sobre o texto que Jair Bolsonaro usou para fazer apologia ao uso indiscriminado de armas e também mostrar o quanto esses são os cidadãos de bem, defensores da família, inclusive colocando palavras na boca de Jesus. Os pseudos conservadores interpretam a Bíblia da maneira mais esdrúxula possível, pois sabemos que hoje tem muitos fiéis desses pastores que defendem Bolsonaro, cristãos fanatizados, e crê que Bolsonaro é um homem de Deus. Portanto, tenho o objetivo de refutar essa ideia. E para isso, estarei lendo o texto de Lucas 22 e 36. Ele lhes diz: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Lucas 22, 36.
quando usam esse texto para fazer apologia ao armamentismo indiscriminado, é porque estão usando o versículo isoladamente, sem ver o texto e contexto, que é o que vem antes e depois do texto. Por exemplo, quando Jesus fala esse texto para os seus discípulos, ele falava sobre a proximidade de sua entrega à prisão. Inclusive Pedro, que era o discípulo de Jesus, que era o mais afoito, disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes 3 vezes, que tu me negues e dirás que não me conheces, que realmente negou que conhecia Jesus quando foi interpelado. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Daí veio o texto em questão. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. É claro que isso não deve ser tomado literalmente. Significa apenas: este será um momento de extremo perigo. Irmãos, Jesus usou muita a figura de linguagem nos sermões e nos seus ensinamentos. E neste texto, talvez queria passar para os seus discípulos uma lição sobre a necessidade deles se prepararem para enfrentar o obstáculo do ofício e não o uso indiscriminado de armas, conforme o versículo 38 que diz: e eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Jesus limitou a quantidade. E outra, quando os soldados vieram prender Jesus, os versículos 50 e 51 diz: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, e curou. Nesta acepção, tanto num como no outro caso, não foi através desse instrumento de metal que tiveram êxito. E não existe nenhum outro texto bíblico que dá razão a essa ideia de aprovação de Jesus ao uso de armas. Coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sempre ensinou o amor, a paz, a misericórdia e o perdão. A Bíblia diz: ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não os impeças de tirar-te também a túnica. Lucas, capítulo 6, versos 29. E nos ensinamentos doutrinários do Novo Testamento, a espada tem como símbolo da palavra de Deus. Apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, disse: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. E no versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6 e 17. Não precisamos de arma de metal, pois a nossa arma é espiritual. Hoje, o que eu mais vejo, depois dos pastores estarem apoiando Jair Bolsonaro, é eles usarem textos isolados do Antigo Testamento para apoiar as ideologias beligerantes e armamentistas de Bolsonaro. Já tem até evangélico apoiando ditadura num país democrático, tortura, pena de morte e uso indiscriminado de armas. Muitos deles são pastores que têm conhecimento bíblico e até teológico, porém fazem por conveniência. Quero voltar novamente às regras para interpretarmos um texto bíblico. E outra regra é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, primeiro, quem escreveu? Segundo, qual é o tempo e o lugar que escreveu? Terceiro, por que escreveu? Quarto, a quem se dirigiu o escritor? Quinto, o que o autor queria dizer? Para finalizarmos, gostaria de chamar a atenção de vocês, principalmente os fiéis desses pastores que apoiam e levaram vocês a apoiar esse desgoverno. Quero lhes dizer, diante dessa palavra e o histórico de Jair Bolsonaro, se vocês não conhecem, por favor, procure conhecer e analise se ainda compensa vocês continuarem a apoiar esse desgoverno. Que Deus esteja abrindo nossos olhos espirituais para que não venhamos cair em laços de falsos profetas. Até o próximo vídeo.